Vamos então começar o 21º capítulo, época de transição. Vamos lá. As lutas da reforma. Tebalde, em vão. A dieta de Worms, em 1521, condenara Lutero como herege, levando a refugiar-se em Wurzburgo, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. Então nós vamos ver que a dieta de Worms é um decreto pelo imperador Carlos V. Vamos lembrar que o Carlos V, um dos maiores imperadores, tinha uma região imensa sobre o seu controle, e ele colocou como criminoso todos os que propagassem o que foi dito por Lutero, e dando uma recompensa para quem entregasse, né, para quem entregasse quem era seguidor de Lutero para poder ser preso, né? Mas o príncipe Frederico da Alemanha, ele esconde, né, o Lutero. Nós vamos ver que o Lutero é levado para ser julgado e o príncipe Frederico falou que iria protegê-lo, e o Lutero é condenado e o Papa, os católicos, tinham planejado um sequestro para que ele fosse assassinado. O príncipe Frederico sequestra antes e o leva para a Alemanha, onde ele fica escondido, como eles colocam aqui, refugiado em Wurzburgo. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome, mas as suas ideias, e a partir desse refúgio que ele está, ele passa a publicar a Bíblia em latim, em alemão, que ela estava no latim, ele passa a traduzi-la e publicá-la no alemão. E como diz o Emmanuel aqui, o protestantismo, né, o luteranismo vai se propagando com a rapidez de um incêndio, mas a ideia de Lutero não era criar uma nova igreja, não era uma cisão. O que Lutero queria era uma mudança. Ele queria que a igreja corrigisse os seus pontos fracos, como as indulgências, onde todo mundo podia comprar, salvar, né, se dizer salvo dos pecados. E o Lutero, com as traduções e ensinando o evangelho para o povo, ele dizia que não adiantava pagar, óbvio, que ninguém ia ficar livre dos seus pecados com o pagamento, e denunciando, né, as heresias, denunciando a pompa, denunciando o poder, denunciando a politicagem da igreja. Ele foi fazendo com que ele tivesse mais seguidores, mais adeptos, principalmente príncipes, né, pessoas importantes. E aí as ideias seguiram e a gente vai ver surgir o luteranismo, né? Calvino, que também queria mudanças, mais para frente só que ele vai conseguir. Nós vamos ver aqui que todos aqueles que eram contra a Igreja Católica consigam ter as suas religiões sem serem perseguidas. Então vamos voltar aqui, né? Em vão, a dieta de Worms, em 1521, condenara Lutero como herege, né? A igreja condenou ele como herege, levando-o a refugiar-se em Wurzburgo, né, que é o príncipe Frederico da Alemanha que o sequestra e o leva em segurança para Wurzburgo, porque as suas ideias libertárias acenderam uma nova luz, propagando-se com a rapidez de um incêndio. A igreja começou a sofrer os golpes mais fortes e mais dolorosos, porque alguns príncipes ambiciosos se aproveitaram do movimento das massas, confiscando-lhe bens preciosos. Então, como eu estava falando, alguns príncipes se aproveitaram de que as massas estavam com Lutero, e eles se converteram, né, ao protestantismo, principalmente ao luteranismo, né, que é os seguidores de Lutero, e com isso eles expulsaram os padres, né, os que eram católicos, e como a igreja tinha muitas terras, muitos bens, eles confiscaram essas terras, esses bens, e isso passou a ser interessante para esses príncipes se converterem e poderem tomar a riqueza da Igreja Católica. Então a gente vê que aí não são ideias, não é o cristianismo redivivo, de novo é o poder, de novo é o dinheiro que está falando mais alto. Numerosos camponeses, empolgados pelos direitos do pensamento livre,
iniciaram grande campanha contra a igreja usurpadora, exigindo reformas agrárias e sociais em nome do evangelho, porque elas já estavam conhecendo o evangelho, estavam recebendo os ensinamentos, perdão, que isso era uma das exigências que Lutero fazia para a igreja, que todos pudessem receber esclarecimento, que todos pudessem aprender a ler, que todos pudessem aprender a escrever e que todos tivessem acesso ao evangelho na sua língua. Então, em alemão já tinha o acesso ao evangelho, mais os ensinamentos. Então, o povo começou a reivindicar direitos em nome do evangelho, daquilo que estava escrito no evangelho, porque eles começaram a ter conhecimento. Por isso que os povos, os poderosos, né? Os ditadores, os extremistas, sejam de direita ou seja de esquerda, eles não têm interesse em que o povo tenha cultura, em que o povo aprenda, que o povo saiba mais do que assinar o próprio nome. Porque com isso vem o conhecimento, vem o esclarecimento e aí o povo passa a lutar pelos seus direitos. Então é muito mais fácil manipular um povo ignorante. Por isso, os maus governantes de todos os lados, de todos os tipos, trabalham contra a educação. Essa é que é a grande verdade. De 1521 a 1555, os centros cultos europeus viveram momentos de angustiosas expectativas nos bastidores da tragédia religiosa. Mas depois da Concordata de Augsburg, instituiu-se um regime da mais larga tolerância recíproca. Essa concordata, né, ela começa 34 anos depois, né, dessa convulsão, como ele diz aqui, 1521 a 1555, são 34 anos que esses centros europeus viveram nessa luta, nessa disputa protestante com o católico. Então nós vamos ver aqui que essa concordata, ela era fazendo com que foi uma paz assinada, né, pelos príncipes protestantes com os católicos para que eles pudessem se tornar luteranos. Então a igreja luterana foi autorizada, que é o que foi essa concordata de Augsburg. O direito do exame livre, porém, dividiu a reforma protestante, né, em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal de seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que viviam, né? Então, de novo, nós tínhamos Lutero, nós tínhamos Calvino, mas o que criava as divisões mesmo eram os interesses políticos dos governantes, o que era mais interessante para eles, a que lado eles ganhariam mais, né? Em que lado eles ficariam mais poderosos e com mais dinheiro. Na Alemanha, era o protestantismo com os partidários dos princípios de Martim Lutero. Então, os luteranos na Alemanha. Na Suíça e na França, era o calvinismo. E na Escócia, a igreja presbiteriana. Então, nós estamos vendo aí essas cisões, várias divisões no protestantismo. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio, por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da igreja anglicana. E até hoje, né, o rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana. Então nós vamos ver que o Henrique VIII nasceu em 1491, desencarnou em 1547, foi o fundador da igreja anglicana. Vamos lembrar que ele foi levado a rei, foi coroado como rei com 15 anos, foi obrigado a se casar com uma mulher muito mais velha, e aí depois ele se apaixonou pela Ana Bolena, né? E ele queria desfazer o casamento dele para se casar com a Ana Bolena. O Papa não permitiu. Por que o Papa não permitiu? Porque a Ana Bolena era sobrinha do Carlos V, que era o homem mais poderoso da Europa. Então a igreja, porque se não fosse isso, a igreja teria permitido sem problema nenhum, ela queria adeptos que pagassem bem para conseguir o que queriam.
mas como a esposa do Henrique VIII, me fugiu o nome dela agora, era sobrinha do Carlos V, o Papa não pôde autorizar porque o Carlos V era muito mais poderoso. E aí o Henrique VIII cria a Igreja Anglicana, quer dizer, a Igreja dos Ingleses, né, e se torna ele o dirigente da Igreja Anglicana, e ele anula o seu casamento e se casa com a Ana Bolena. Vamos lembrar que a Ana Bolena vai ser a mãe da Elizabeth I, que criou as mudanças, né? Que veio realizar as mudanças e veio realizar o fortalecimento e o engrandecimento da Inglaterra. Então vamos lá. Na França, os huguenotes eram os protestantes. Vamos lembrar que nós vamos ver aqui Catarina de Médici, que era governante da França, ela acaba mandando matar os huguenotes, matar todos os franceses, que foi a chamada Noite de São Bartolomeu em 1572. Quem quiser ter mais conhecimento dessa história a fundo por dentro, num livro maravilhoso da Dona Ivone Pereira do Amaral, Dona Ivone do Amaral, que é nas voragens do pecado. Nós vamos ver a Noite de São Bartolomeu e toda essa efervescência de católicos e protestantes. Catarina de Médici, vinda de família italiana católica, ela manda matar os huguenotes, né, e diz que em 48 horas na França foram mais de 3.800 mortos, mas durante esse período, um período maior, além da noite, né, de São Bartolomeu, que ela foi ali na França toda os huguenotes foram decapitados. Então se fala aí em milhares de mortes. Vamos continuar aqui. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política. E o gênio despótico de Catarina de Médici ordena a matança de São Bartolomeu no intuito de eliminar o almirante Coligny. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, é Gaston, o nome dele é Gaston Coligny. É porque ela acha que ele está querendo o poder. Ele é o líder dos protestantes e ela acha que o que ele está querendo é o poder. Então, para poder matá-lo, ela manda matar todos os huguenotes, todos os protestantes. O movimento sinistro que durou 48 horas, essas 48 horas foram em Paris, né? Na França, foi em Paris. Mas em toda a França ela durou várias semanas, né? O movimento sinistro que durou 48 horas começou em 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma dos protestantes, um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminadas 3.000 pessoas. Então a gente tem dados de que foram 3.500 a 3.800 em Paris, fora as outras no entorno, né, na França como um todo. Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos. Imagina, né? O quanto os prepostos do Mestre, os trabalhadores do Cristo aqui no nosso planeta, choraram com todo esse morticínio, né? Os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a, né, daquela alucinação de morticínio e sangue. Então, eles trabalhando para mudar a cabeça, mudar os sentimentos, mudar a visão dos encarnados, né, daqueles que tinham acesso, ou seja, aqueles que estavam mais elevados, aqueles que eram mais bondosos, aqueles que verdadeiramente estavam realizando a vontade de Deus, né, realizando a vontade do Cristo. Então, os mensageiros do Cristo deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando, né, a consciência geral daquela alucinação de morticínio e sangue. Mas precisamos considerar que cada homem, como cada coletividade, pode cumprir seus deveres ou agravar suas responsabilidades próprias na esfera da sua liberdade relativa. Nós vamos lembrar que com o livre-arbítrio,
todos nós podemos nos modificarmos para melhor ou nos afundarmos cada vez mais para pior. É escolha nossa. E nós vamos ver aqui a invencível armada. As lutas na Europa em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se, né, longe de examinar, de acertar, né, de visar, que é isso que quer dizer colimar, longe de visar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Então, nessas guerras, em muitas guerras, em muitos morticínios, desencarnavam, reencarnavam de novo, fazia besteira de novo, entrava na guerra, desencarnava, encarnava de novo. Então, normalmente, encarnava protestante, desencarnava, vinha católico, desencarnava, vinha protestante, ficava nesse círculo vicioso, se matando uns aos outros, estacionados, né? Por isso que ele está dizendo aqui, né? Obrigando o plano espiritual, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo de reencarnações, terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Por isso que é vicioso, né? Fica nesse círculo vicioso e não sai do lugar, porque está cometendo de novo os mesmos erros. Como se não bastassem as guerras religiosas, que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel, na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias. Nós vamos ver que Filipe II é filho de Carlos V, então ele herda o trono da Espanha, o pai abdica para ele, né, o trono da Espanha, e ele, como o filho de Carlos V, ele é extremamente poderoso, mas ele é extremamente cruel. E ele quer que volte o absolutismo, ele quer ser o poderoso. Então nós vamos ver começarem várias e várias situações de guerras ainda piores. Aquela história, né? Você está achando que está ruim? Pode piorar. As lutas de Filipe II, sucessor de Carlos V, prendiam-se de algum modo aos problemas da reforma protestante. Mas, acima de tudo, colocava ele, né, Filipe II, ele lutava em nome, né, do catolicismo contra o protestantismo, mas, como diz Emmanuel aqui, acima de tudo, colocava ele a sua ambição e o seu despotismo, né, que a sua tirania, né, querer o mando a todo custo. Então, ele usava, né, a luta contra o protestantismo como fachada. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, né, continuam com Países Baixos hoje, só que no Brasil que são chamados de Holanda, encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, é o que o Emmanuel está colocando aqui. Seu instinto maléfico, seu despotismo, querer ser um tirano, mascarado como defesa do catolicismo. Espalhavam-se por toda a parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos de poder. Então nós vamos ver que nós temos o livre-arbítrio, o plano espiritual fica tentando de todos os meios argumentar e mandar auxílio para que a gente volte para a rota, mas não permite que as coisas passem de um determinado limite, digamos assim. Então nós vamos ver que o plano espiritual foi obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos de poder. Então o plano espiritual vai intervir contra Filipe II, para dar um basta nessa tirania dele. Foi assim que, havendo organizado a invencível armada no ano de 1588,
composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões e 35 mil homens. Então, o Filipe II monta uma armada invencível. Ele manda para cima da Inglaterra, né, mais de uma centena de navios, 2.000 canhões e 35 mil homens. Ou seja, a Inglaterra não teria chance nenhuma com essa armada invencível que o Filipe montou. Então, vou repetir. Foi assim que, havendo organizado a invencível armada no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios, equipados com 2.000 canhões e 35 mil homens, a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora. Então nós vamos ver que quando essa esquadra está indo para a Inglaterra não teria a menor chance frente a essa esquadra. Uma tempestade terrível, nunca vista antes, daquelas proporções, dizima essa esquadra. E o que é interessante, vão aportar na costa da Inglaterra aqueles que estavam nesses navios obrigados. Aqueles povos conquistados, aqueles que foram obrigados a embarcar no navio, foram obrigados a ir lutar contra a Inglaterra e não queriam, não tinham nada contra a Inglaterra. Então eles pediram asilo, eles pediram para poder ficar e lá ficaram. Foram aceitos e, digamos assim, passaram a viver na Inglaterra. Vamos ver aqui. Então, o Emmanuel coloca, né? O plano espiritual é que fez isso, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora, de conformidade com as providências do plano invisível. É o plano invisível agindo. Deu um basta ali no Filipe II, né? Apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, olha aqui, de conformidade com as providências do plano invisível, que está sempre olhando, está sempre assistindo, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destruída, e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Né? Passaram a viver e ali encontraram uma nova pátria. O plano espiritual está sempre assistindo, está sempre acompanhando, respeitando o nosso livre-arbítrio. No momento que ele passa de um determinado, digamos assim, de uma determinada barreira, daquilo que o plano espiritual está projetando a longo prazo, então ele iria atrapalhar os planos do plano invisível a longo prazo com a modernidade, com as mudanças, né, com que a Inglaterra iria criar, né? Tirando poderes dos reis, o parlamentarismo, né? Nós vamos ver depois, né, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, onde o povo tinha possibilidade de votar. Então essas mudanças que estavam previstas já estavam começando na Inglaterra, o plano espiritual queria que continuasse, então não permitiu que Filipe II chegasse até a Inglaterra. Vamos continuar. Né, aqueles que acham que o Brasil está desassistido, né, que nós estamos aí à mercê do fogo ou da caldeira, né, se sai da caldeira, cai no fogo, não se esqueçam, o plano espiritual está assistindo, o plano espiritual está sempre olhando, e infelizmente as coisas pelas quais nós passamos e são duras, são situações difíceis, são situações provocadas pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas no passado, são processos kármicos de um país. Se Henrique VIII havia errado como homem, né, as coisas que ele colocou porque ele queria casar com Ana Bolena, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão, e o mundo espiritual competia a trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política, que é a missão da monarquia, né, parlamentarista, do tirar esses poderes dos reis e começar a modificar, né? Por isso que a gente fala aqui
dessa transição. Essa transição que está sendo falada aqui no livro é essa transição desse mundo de tiranos, de reis despóticos para monarquias parlamentaristas, onde o rei não tem mais tanto poder, e até para os povos que foram buscando a sua independência, né? Para repúblicas. Vamos continuar aqui com as guerras religiosas. A Europa, não obstante o amparo e assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, quer dizer, apesar da assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, por causa do livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, respeitando as nossas escolhas. Vou repetir. A Europa, não obstante o amparo e assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência, né? Que nós vamos lembrar lá que o Tribunal da Penitência foi criado pelos jesuítas, né? Que era o pessoal da Inquisição. Quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdote de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana. Vamos lembrar que o Emmanuel já tinha colocado isso, que os jesuítas foram uma vergonha, a criação dos jesuítas, porque foi para criar, né, esses tribunais, o Santo Ofício da Penitência, a Inquisição. Mas vamos lembrar que ele, como Manuel da Nóbrega, ele era jesuíta, ele foi jesuíta numa das encarnações dele. Então ele fala aqui, né, de conhecimento próprio, que se pode afirmar, quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdotes de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, né? Foram aqueles jesuítas que vieram trazer o evangelho para os índios aqui na América do Sul, no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana. Vamos lembrar que lá nos Estados Unidos foram os protestantes que foram para lá, né? E os portugueses católicos que vieram para cá. Porque a quase totalidade da companhia do velho mundo mergulhou num oceano de tricas, né, de embates políticas, de tricas políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. Então foram épocas de muita guerra, de muito morticínio. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos. Qual foi a característica dos exilados que vieram para a Terra? A rebeldia. A nossa característica aqui na Terra é essa. Nós somos rebeldes. E é isto que nos atrapalha o desenvolvimento. Eu vou repetir. A guerra de natureza religiosa, as guerras, né, de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos, e foi com penosos esforços que os emissários do alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália, em 1648. Então, nós vamos ver que o Tratado de Westfália, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, foi um conjunto de 11 tratados, né, que em 1648 dá fim à Guerra dos 30 anos e é considerado o marco da diplomacia. Né? Foi o primeiro ato da diplomacia que a partir daí passa a existir o que a gente conhece como diplomacia. Então vamos repetir aqui. Então, e foi com penosos esforços dos emissários do alto, quer dizer, os trabalhadores espirituais lá, né, do plano espiritual, trabalhando junto aqui à Terra, e que muito esforço, com muito trabalho deles para juntar esses que fizeram, né, esse tratado de Westfália em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo, que era a Inquisição, né, o Santo Ofício. Nós vamos
nós vamos ver sempre o plano espiritual trabalhando ali para que as coisas vão se modificando para voltarem a entrar nos eixos. Agora nós vamos ver a França e a Inglaterra. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos e sob a influência do plano invisível, de novo, embaixo da influência, sob a influência do plano invisível, criavam os serviços benéficos da diplomacia. Começam os trabalhos da diplomacia para conseguir resolver os problemas através de diálogo, de conversa, de tratados, de acertos e não mais pela arma, e por tantas mortes. Nos bastidores da sua política administrativa firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, Política administrativa da França, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono. Mas a sua grande alma coletiva, vamos lembrar quem é que o Emmanuel colocou para nós que estavam encarnando na França? Os atenienses, com as suas ideias, com as suas ideias democráticas também, com seus valores, com a sua arte, com a sua ciência, com o seu conhecimento. Então, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603 a dinastia dos Tudores, nós vamos ver por que a dinastia dos Tudors termina em 1603. Nós vamos ver que Henrique VIII era Tudor, Elizabeth I, filha de Henrique VIII com Ana Bolena, também Tudor, e ela não teve herdeiros, ela não se casou. Ela morre, Elizabeth I morre em 1603. E aí, como ela não tem herdeiros, vai ser seu sobrinho, que era filho da Mary, da Blood, da rainha sangrenta lá da Blood Mary, que vai assumir o trono. Que não vamos esquecer de que a Mary era católica, Então vamos lá. Então aqui. Extinta em 1603 a dinastia dos Tudors, com o falecimento de Elizabeth I, eleva-se ao trono o rei da Escócia, Jaime I, desejando reviver os princípios absolutistas. Os descendentes dos Stuarts, porque Mary era Stuart, o descendente dos Stuarts inaugurou um período de nefasta perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania, o despotismo. Então, nós vamos ver que Jaime I era Stuart, filho da Mary Stuart. Ele governou até 1625, no desencarne dele. O Carlos I, de 1600 a 1649. E nós vamos ver que o Carlos I ele é deposto, pela revolução que é feita através dos camponeses, e ele é decapitado, porque ele tem as ideias não só de voltar pró-catolicismo, mas pró-França também. Ele tinha ideias pró-França, os ingleses eram completamente, essa rixa dos ingleses com os franceses, ela é desde que o mundo é mundo, e ele também era pró-católico, ele queria que o catolicismo voltasse, não por religião, mas por ele querer ter poderes absolutos, querer ser um tirano. Então, nós vamos ver aqui que essas perseguições, essa tentativa de aproximação da França e volta do catolicismo foi intensificado pelo filho do Jaime I, que foi o Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania. O que ele queria era que voltasse
o absolutismo. E aqueles que poderiam ajudá-lo para isso eram os católicos e os franceses, então era com eles que ele estava se juntando. Rompendo com o parlamento britânico que já existia, e dissolvendo vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão, em defesa de seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos e só terminada com a ação de Cromwell, né? Nós vamos ver, né, Oliver Cromwell, que luta para que se predomine o parlamentarismo, né, que fiquem a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, que o parlamento governa, por isso que ele vence e o Carlos I é decapitado. Então, com a ação de Cromwell, que de acordo com o parlamento estabelece a república, da qual se torna o Lorde Protetor. Cromwell era um espírito valoroso, mas embriagado com o vinho sinistro do despotismo, né? Então, os nossos irmãozinhos instigantes é a fama, é o poder, é a riqueza, são os bajuladores. É muito difícil vivenciar com isso, conviver e não se deixar escorregar por tudo isso. Então, Cromwell era um espírito valoroso, colocações de Emmanuel, então mais um espírito valoroso que vem e que a gente vê ali enfiar o pé na jaca, mas embriagado com o vinho sinistro do despotismo, né, da tirania, foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Depois da sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com os Stuarts. O governo destes teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II, que também era pró-França e pró-católico, e no seu tradicional amor à liberdade, né, o tradicional amor do povo britânico pela liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder, né? Então nós vamos ver que o Guilherme é protestante, por isso que ele é chamado ao poder. O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais. Era esta a programação que estava no plano espiritual e que eles não queriam que deixasse de acontecer. Que é até hoje, né? Como é governada a Inglaterra. E nós estamos aqui, começo de setembro de 2022, né? Nós estamos aqui com o desencarne, né, de Elizabeth II, né, começando o processo dos seus funerais. Né? O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III com a Revolução de 1868. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Era esse o plano que estava no plano espiritual. Então, a Inglaterra, né, cumpre o seu dever de consolidar as fórmulas do parlamentarismo. Aí nós vamos entrar agora no Refúgio da América. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, né, as responsabilidades gerais que são dos povos, né, digamos assim, dos grupos, né, e os grupos kármicos, e isoladas, cada um com o seu livre-arbítrio e com o seu processo kármico também. O plano invisível, sempre, né? Plano invisível, os trabalhadores do Mestre, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu. Então ia para os Estados Unidos aqueles que não precisavam mais reencarnar na Europa, vinha para a América do Sul aqueles que não precisariam mais reencarnar na Espanha ou em Portugal, né, na Europa. Então é o que ele está dizendo aqui. Pelo plano espiritual, estava separando
aqueles que viriam para os Estados Unidos, como o Emmanuel colocou, que seria a parte da ciência, a parte do cérebro, e para a América do Sul, aqueles que desenvolveriam o coração, desenvolveriam a espiritualidade, né, a fraternidade, digamos assim, da revivescência dos ensinos do Cristo. Então, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provações expiatórias, né? Aquele círculo vicioso de encarna, reencarna, reencarna, desencarna, né? Sem se melhorar, sem se aprimorar, sem sair desse círculo vicioso, infelizmente parando no tempo. Para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à Organização do Progresso Futuro. Então foram escolhidos aqueles que foram trazidos para a América do Norte e para a América do Sul. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz, depois de muitas lutas no antigo continente. Então foram aqueles que conseguiram sair do círculo vicioso individualmente, querendo trabalhar pela paz, querendo mudar toda essa situação, querendo fazer diferente. Então eles foram enviados para as Américas ou começaram a reencarnar nas Américas. Exaustas, né, de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas nessas almas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e de fraternidade para o orbe inteiro. Então, por estarem sendo levados para lá, os espíritos que queriam modificação, queriam paz, queriam fraternidade, queriam mudanças, e reencarnando lá os espíritos nessa sintonia que nós vemos aqui. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, né, a organização dos Estados Unidos e a organização da América do Sul, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e de fraternidade para o orbe inteiro. A gente vai ver que a Constituição americana é um modelo de Constituição para o mundo todo até hoje, né? É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus em face das sucessivas inquietações europeias. Então, as organizações americanas, né, aqueles grupos que estavam reencarnando os Estados Unidos e a América do Sul, vinham já com essa promessa de que as coisas seriam diferentes, não iriam existir aquelas guerras fratricidas, não vai ter mais católico contra protestante, as coisas iriam se modificar. Então é isso que ele está colocando aqui, é que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social, né, nas Américas, era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus. Poder encarnar nesses novos mundos era uma bênção para esses espíritos para fugir, né, desse morticínio que acontecia na Europa e que era um círculo vicioso que parecia que não ia ter fim. Em face das sucessivas inquietações europeias, né, que pareciam que não iam ter fim. Aí nós vamos ver os enciclopedistas. Os enciclopedistas foi um movimento filosófico, né, que buscava catalogar todo o conhecimento humano, né? Um dos seus grandes protagonistas foi Voltaire, e vamos lembrar que Voltaire foi um dos homens mais influentes no século XVIII, né? Ele teve uma vida até longeva para a época, ele desencarnou com 80 anos, mais ou menos, e ele publicou mais de 70 livros. Então vamos lá, os enciclopedistas, que foram aqueles que participavam do movimento da enciclopédia. O século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia
e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política. Então, espíritos elevados na filosofia e na ciência, né? Espíritos com mais sabedoria na filosofia e na ciência, com mais conhecimento, estavam encarnando na França. Então, é isso que ele está colocando aqui. Isso é um processo de trabalho de roteiro do plano espiritual. Então, voltando. O século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras. Ele se inicia o século XVIII com aquelas lutas que estavam acontecendo ali na Europa. Mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, vamos lembrar que eram os atenienses que estavam reencarnando, e a Grécia é a mãe da filosofia e da ciência. Reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino. Então, nós estamos vendo aqui, sossobrar é virar de baixo para cima, né? Perturbar, né? Perder o ânimo, esmorecer. Então, nós vamos ver que fazendo esmorecer os princípios do direito divino, né? Esse direito que esses papas e que esses clérigos davam a eles como sendo divinos, né? Fazendo esmorecer os princípios do direito divino em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Então, fazendo declinar esses poderes, né? Declinar essa força que a Igreja Católica tinha com os seus pseudos direitos divinos, no qual elas matavam e no qual elas faziam tantas barbaridades. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, como eu falei, foi um dos maiores influenciadores, né, nesse século, do século XVIII, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay, nesse eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Suas lições generosas repercutem na América do Norte, como em todo o mundo. Vamos lembrar que como foram protestantes para a América do Norte, e no protestantismo lia-se a Bíblia, se estudava, se aprendia a ler e a escrever, a cultura estava ali disseminada porque era uma das lutas e uma das colocações do Lutero. Então, aqueles protestantes que foram para a América do Norte tinham a escultura. Então, lá que essas ideias ganharam grande força, né? Ganharam muitos adeptos. Então, suas lições generosas repercutem na América do Norte como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para regenerações das coletividades terrestres. Historiadores há que, numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam, não se envergonham de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam sob o soldo de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia contra a integridade da França. Então, nós vamos ver que a fofoca da época é que esses pensadores, esses iluministas, eles estavam sendo pagos pela Catarina II, ela era uma tirana na Rússia, mas era uma mulher com muita cultura e que buscava saber de todas as novidades, de tudo o que acontecia, lia muito, buscava muito conhecimento. Então existia essa fofoca de que eles eram pagos por eles. Esses pensadores. E o Emmanuel vem dizer aqui que isso é exatamente isso, uma fofoca, né? Que não era verdade. Mas semelhantes afirmativas, né, essas mentiras, representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem. Né? Então foram injúrias que foram levantadas contra esses pensadores, né, que vieram trazer novas ideias, entre elas essas o grupo, né, dos enciclopedistas. Porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos.
Foi através desses enciclopedistas, né, juntando todo o conhecimento, publicando as enciclopédias, né, nós vamos ver que esse movimento filosófico publica vários volumes, vários livros com todo o conhecimento que havia na época. E eles são os precursores da Idade Moderna, são precursores do conhecimento e das mudanças que aconteceram a partir daí, até porque foram eles que influenciaram as ideias e os pensamentos americanos. Vamos lembrar que uma parte dos Estados Unidos era dominado pela França, né? Os Louisiana e vários outros lugares ali, New Orleans, vários lugares dos Estados Unidos eram dominados pela cultura francesa. E esse litígio forte, né, da França contra a Inglaterra, os franceses apoiaram, né, com dinheiro, apoiaram com tudo que eles puderam a Revolução Americana, a independência americana. E isso é que vai causar, digamos assim, o começo da decadência da França, porque eles gastam muito dinheiro com a ajuda para os revoltosos americanos, né, ingleses americanos nos Estados Unidos. A gente vai ver com a Revolução do Chá, por causa dos impostos, os ingleses criam muitos impostos para os americanos e eles se revoltam, pegam todo o chá que estão nos navios e jogam no mar, e aí começa a Revolução Americana, né, que vai culminar em 4 de julho de 1700, deixa eu pegar aqui, 4 de julho de 1776, né, com a independência dos Estados Unidos. Vamos lá então, aqui, a independência americana. As ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das novas teorias, né, da enciclopédia, de juntar esses pensadores, né, as ideias nobres, né, as ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das novas teorias sociais haviam encontrado mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade da pátria do parlamentarismo. O mundo invisível aproveita desse modo a grande oportunidade, o mundo invisível, né, os trabalhadores do Cristo, aproveitam a grande oportunidade, deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. E enquanto a Inglaterra desrespeita para com as suas colônias o grande princípio por ela própria afirmado de que, abre aspas, ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, fecha aspas, porque os ingleses que estavam na América do Norte não haviam votado nesses impostos e esses impostos eram muito altos, corchantes. Os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a sua emancipação em 4 de julho de 1776, organizando-se posteriormente a Constituição de Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do porvir. Como eu falei, a Constituição dos Estados Unidos, né, que foi feita na Filadélfia, ela é um exemplo, ela é um modelo para as outras constituições do mundo afora. Nós vamos, no nosso próximo estudo, ver a Revolução Francesa. Até lá!